Olá, eu sou Matheus Ferreira Alves, sou estudante de Pedagogia à Distância pela UEZ. E nesse vídeo eu vou analisar e trazer para vocês a análise dos capítulos 1 e 2 do livro O Desaparecimento da Infância, da autora americana Neil Postman, que é uma releitura de uma obra que ela já tinha lançado entre os anos 70 e 80. A análise que eu irei fazer nesse vídeo é para realizar a tarefa AO02 e também servirá para atividade presencial da matéria História Social da Criança e da Infância. Antes de eu trazer os pontos abordados pela autora no texto, quero falar um pouco que eu li o texto, analisei e quero falar um pouco sobre ele. Bem, esse texto que é analisado, ele conta como eram as crianças antes da infância, antes do nosso conceito de infância, como eram tratados, como é que eram a sociedade e assim por diante. Bem, nisso a autora traz a cultura americana, depois ela vai para a Grécia, depois ela vai para Roma, depois vai para a Era das Trevas e vai oscilando, contando como é que era a criança nesse tempo, antes de conhecer como é hoje. Bem, então vamos começar a nossa análise. Um dos pontos que a autora questiona é o quanto a agenda das crianças está lotada. Em outras palavras, ela critica que tudo que as crianças vão fazer hoje é algo que já é pensado para elas no futuro. Um exemplo disso que antes as crianças brincavam na rua de bola, sem apito, sem chuteira e até mesmo sem regras. O que importava era brincar, se divertir. Mas hoje, influenciado pela cultura americana, as crianças participam de campeonatos, eventos, testes de qualificação para engajar em uma vaga profissional, como as grandes ligas do país. E por isso a autora critica que os pais não estão levando as crianças para brincar, para se divertir, socializar, estão levando para competir. Por exemplo, uma criança sabe todas as regras de futebol, ela joga, sabe todas as regras de futebol, sabe o que pode ou não pode. A autora critica porque assim, ela não pode simplesmente jogar bola, chutar, tá? Pode ter algumas regras, mas até tudo, saber tudo, até o regra de impedimento, essas coisas. Ela continua dizendo que outra prova que ela dá é que nenhuma criança acima de 9 anos brinca mais de cavalinho, de cabra cega ou de roda, mas sim de esportes que dão alguma fama no futuro, como futebol, basquete, ginástica, entre os outros. Comparando assim as brincadeiras mais antigas, na palavra da autora, em uma espécie em extinção. Outro ponto que a autora fala é de um grande crescimento no movimento, sendo que o seu intuito seja mudar os direitos legais das crianças para algo mais parecido com os dos adultos, sendo que em sua fala, hoje em dia, é indiscutível a semelhança da criança e do adulto, sendo por linguagem, comportamento, atitudes, desejos e aparência física. Assim sendo, uma das provas que a autora dá e que a fase da infância se tornou uma indústria. No pensamento da autora, a era da infância está chegando ao fim, sendo que já existem historiadores que já estão fazendo trabalhos para contar como foi essa era das crianças. Depois de mostrar como a era da infância está chegando ao fim, a autora nos mostra como a infância era na antiguidade, mais especificamente no tempo da Grécia Antiga. Então ela nos leva até no tempo da Grécia Antiga já, para contar como era a infância lá. Então, o texto nos conta sobre como era na Grécia Antiga, e ele fala que nessa época as crianças não eram vistas como algo a ser cuidado como é nos dias de hoje. Naquela época não existiam leis que protegiam ou garantiam alguma educação ou saúde para as crianças. Elas apenas eram vistas como pequenos adultos que não tinham nenhuma experiência e precisavam ser cuidadas até chegar ao certo ponto que não precisava mais. Quero destacar essa frase aqui.
À época, as crianças não eram vistas como algo a ser cuidado como é nos dias de hoje. E quero destacar isso aqui porque é bem isso mesmo. Um exemplo que eu dou é, meu filho, por exemplo, dá uma febre. Eu vou correndo no hospital para ver o que é, o que está acontecendo, qual é o remédio, o que eu faço. Bem, isso é o certo a se fazer. Mas naquela época, eles não ligavam muito para isso. Tipo, infelizmente morreu. Vou fazer o quê? Não acontece, né? Fazer outro. Bola para frente. Então era nesse sentido que a frase está falando, que eles não tinham muito cuidado. Bem, continuando o que a autora nos traz no texto, além de contar como era a infância, antes da infância, ela também não fala muito da parte educacional, tanto que ela coloca assim: ademais, mesmo com a falta de cuidado, é incontestável falar que os gregos não inventaram a escola. Assim, o texto nos fala que a escola originalmente não foi feita especificamente para as crianças, mas sim para ensinar o básico para qualquer cidadão de qualquer idade que queira aprender, o básico para usar na sua vida, como ler e escrever. Então, o que eu quero trazer nessa frase que eu separei é que não necessariamente naquela época uma criança ia para a escola. Poderia acontecer, os pais serem mais elevados, serem mais ricos e colocaram a criança na escola, mas normalmente não era bem assim. Normalmente era só para adultos ou adolescentes que queriam aprender. Coisa que é bem diferente hoje em dia, que a criança é obrigada a ir para a escola, a aprender, a se desenvolver. A autora também, a autora também nos traz mais uma alerta como é a escola. A escola naquela época. Por exemplo, a autora nos alerta que não devemos comparar a escola antiga com a que a gente tem hoje em dia. Ela fala que os métodos usados naquela época, hoje em dia, é ser considerado tortura. Ela acredita que isso durou muito tempo porque os pais não tinham desenvolvido psicologicamente a empatia com suas crianças. Dessa maneira, é até difícil acreditar que isso realmente aconteceu. Mas se pararmos para pensar, até hoje, depois de tanto tempo, existem pais que não conseguem criar laços de empatia com seus filhos. Isso realmente é verdade, infelizmente existe isso mesmo. Após nos mostrar como era na antiga Grécia, o texto nos leva ao tempo dos romanos, mais especificamente nos pensamentos do pensador Quintiliano, que por sua vez pegou o conceito da escolarização, como é que era a escola e como é que era vista a infância, as crianças, e desenvolveu bem melhor que os gregos, sendo criado a noção da vergonha. A noção da vergonha nada mais é uma proteção que os adultos aderiram com os jovens, sendo que eles evitariam de comentar assuntos específicos que eles consideravam impróprios para os jovens, por sua falta de idade, né? Como, por exemplo, assuntos sexuais, ou impulsos ou práticas vulgares, coisas que consideravam impróprios. A palavra jovem aqui também está escrito jovem. A gente, no meu pensamento pelo menos, pensa que jovem é 16, 17 anos. Não, jovens é pessoa pequena. Então de 2 anos até de 13, assim, jovens, pessoas pequenas. Bem, continuando aqui, eles também desenvolveram melhor as práticas de ler e escrever para ensinar, e também teve várias ideias que serviram de base para desenvolvimento de leis que protegiam os jovens, protegiam as crianças. Bem, que não se aplicaram à época do Quintiliano, só há muito tempo depois, que foi uma lei que condenava a prática do infanticídio, que é um ato de matar crianças, que até agora não tinha punição, não tinha lei, ninguém meio que não tinha empatia com as crianças, então era isso.
Após isso, após a autora nos mostrar como era no tempo romano, a autora nos leva para a Idade das Trevas, avançando no tempo, onde vemos que todo o avanço dos romanos desapareceram e que junto com eles o conceito de infância. A autora observa e separa que para o desaparecimento da infância ocorreram em 4 estágios. O primeiro seria o desaparecimento do ler e escrever. O segundo, o desaparecimento da educação. O terceiro seria o desaparecimento da vergonha. E o quarto seria a consequência dos três, que seria o desaparecimento de toda a infância. Bem, quero explicar um pouco esses 4 estágios que eu acabei de falar. Bem, no Império Romano, quando o Império Romano caiu, que houve a invasão dos bárbaros e começou a Idade das Trevas, bem, percebemos que o primeiro estágio é o desaparecimento do ler e escrever. O Império Romano, quando ele chegava e dominava algum território, ele impunha a sua cultura sendo a sua língua. Então o povo que era dominado, ele sabia ler a língua romana e escrever a língua romana. Isaac estava na Idade das Trevas, né? E meio que isso foi desaparecimento, foi sumindo. E como o que não é falado, o que não é praticado acaba se perdendo, aconteceu isso com a língua e com a escrita. O segundo é o desaparecimento da educação. A educação aqui, no caso, seria os modos das pessoas. Por exemplo, a autora fala que arrotar, ter o odor muito forte, fazer as suas necessidades sem se importar com os outros estejam vendo, isso era normal na época da Idade das Trevas, onde o geral, o povão, fazia isso, né? Então, o que é mal visto por nós, lá era normal. O terceiro seria o desaparecimento da vergonha, que é um caso, aqui uma coisa a se destacar. Vergonha seria, que eu tinha falado, está mais relacionado a práticas de assuntos sexuais. Então, nessa época, a criança completasse 7 anos, que era a idade que ela aprendia a falar, como a escrever e ler não existia mais, as pessoas se comunicavam apenas por fala. Eu vou mandar uma carta ali? Não tem como, porque as pessoas não sabem ler ou escrever, não tem como mandar carta. Então é só fala. Então, quando a criança completava 7 anos, ela aprendia a fala, bem, aí também entra o conceito. Você é um pequeno adulto e depois você já é um adulto. Não tem adolescente. Não tem isso. E aí voltando na parte aqui da vergonha, seria então as práticas que já eram acontecido com essas crianças de 7 anos, essas pessoas de 7 anos para cima já fazia tudo, era tudo liberado, naquela época. Bem, o quarto seria o desaparecimento de toda a infância. Então, por exemplo, o resquício que tinha no Império Romano da infância, já ao longo do tempo com essas práticas, foi acabando até não sobrar nada, então aí acabou. A autora também complementa o primeiro estágio. Ela fala assim: o texto nos mostra como foi que uma civilização inteira deixou de saber ler e escrever. Em resumo, o motivo apresentado é a falta de quem o ensinar. Isso gera a divisão de 3 grupos, sendo eles os que não sabiam, os que são alfabetizados e os que são letrados. Então, eu quero explicar aqui que em esse grupo, por exemplo, os que não sabiam, os que não são alfabetizados, era um grupo grande, os que são alfabetizados já era menor e os que são letrados ainda seriam menor ainda. E nessa época eles não compartilhavam o conhecimento tão facilmente assim. Então era um afessado e o outro grandão. Então aí quem não compartilha o conhecimento vai acabar se esquecendo.
Então, outro motivo que ela dá também é que a empresa e os papiros que possibilitavam a prática da leitura eram muito limitados, sendo a maioria dos seus consumidores pessoas ricas ou membros nível elevado da Igreja Católica, que dominava a época na Idade das Trevas. Como os padres, sacerdotes, entre outros, assim a população geral não desfrutava desse conhecimento de ler e escrever. Assim, chegava à conclusão que na era medieval eles não tinham a menor noção do traço do que é infância ou escolaridade que temos hoje em dia. É meio óbvio, né? Mas é bom sempre deixar claro. Após a análise da Idade Média, a autora nos leva, em suas palavras, para o século XVI na Inglaterra, onde foi desenvolvido uma ideia de infância e escolarização social. Uma das características dessa nova infância e nova escolarização era, a primeira, nova infância. A infância antes era medida com a idade, como eu já falei. Quando a criança, o indivíduo completasse 7 anos, ele era já um adulto. Na ideia dos ingleses era diferente. Se a criança baseasse se ela pudesse saber ler. Então, por exemplo, deu 7 anos, você aprendeu a ler, você consegue ler? Então já pode ser um adulto, né? Você já tem entendimento, você consegue diferenciar. Esse era meio que o termo que eles usavam. E a nova escolarização deles era promovida para pessoas aprenderem a ler mais por conta da sociedade do tempo histórico. A leitura não era tão importante assim naquela época, pois, como falava, a comunicação era verbal. Os governantes lá estavam querendo mudar isso, queria que as pessoas soubessem ler, mas as pessoas pensavam, por que eu vou aprender a ler se eu não vou usar? Se eu não ler e escrever, se eu não vou usar? Esse meio que foi um empecilho para que essa nova conceito de infância e a nova escolarização não se alastrasse, não fosse para frente. A autora nos dá exemplo que, por exemplo, porque nesse tempo não existia livros que o povo poderia usar para aperfeiçoar e também dar valor no livro e saber na leitura. Porque nessa época a autora cita que tem uma alta taxa de morte de crianças. Desde o tempo da Grécia até nesse tempo ainda era muito alto. Então, como por exemplo, se lançasse um livro Como Cuidar de uma Criança, uma pessoa poderia aprender a ler para desfrutar do livro, assim ter um propósito para aquilo. Bem, chegando no final agora do capítulo, a autora deixa alguns destaques que eu quero trazer aqui. Bem, o primeiro destaque é: de todas as características que diferenciam a Idade Média da moderna, nenhum é tão comum dentre quanto a falta de interesse pelas crianças. Então, lá era muito falta de interesse, nós já temos mais interesse, graças a Deus, né? Bem, e a outra é: então, se que ninguém esperasse, em horrores de Mongústia na Alemanha, com o auxílio de uma velha prensa que fabricava vinho, vai nascer a infância. Então, o que eu contei até agora é o que era antes da infância, que a gente conhece. Eu creio que daqui para frente é como vai acontecer a infância que a gente conhece hoje em dia. Eu contei a infância que existia, que poderia ser chamada de infância que tinha antes. Bem, e aqui eu chego ao final no meu capítulo que foi indicado para o meu estudo. E, bem, espero que tenham entendido tudo e alguma dúvida é só comentar, que eu vou tentar responder da melhor forma possível.